Boa noite. Muito obrigado, meu amor. Estamos para completar esses 25 anos de casados e eu brinco que o ano que vem é marcante para mim, porque eu vou completar 50 de idade e 25 de casado. Metade eu já passei casado. E aí alguém falou para mim esses dias, falou assim, puxa, então você tem bastante experiência. Eu falei, estou aprendendo ainda. Né? De vez em quando a gente dá umas cabeçadas, de vez em quando a gente precisa de orientação. Poxa, mas tanto tempo depois, falei, olha, e pelo jeito até o final a gente ainda tem muita coisa para aprender, muita coisa para trabalhar junto e muita coisa para a gente poder compartilhar e testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, com os nossos filhos, sobre o nosso relacionamento, mas em especial como a gente tem buscado todas essas soluções para a honra e glória do Senhor dentro da palavra dEle, dentro daquilo que Ele tem nos orientado. E um dia alguém me perguntou assim, né? André, você classificaria o casamento como um contrato? Eu falei, olha, tecnicamente até dá para falar sobre isso. Ele falou, você classificaria como uma ciência? Eu falei, olha, você já está evoluindo muito na pergunta, já está começando a ficar difícil de perguntar, né? Aí ele falou, e você configuraria o casamento, então, assim como algo pleno? Eu falei, você não deve ser casado, né? Para estar me perguntando desse jeito, né? Aí ele falou, não, eu estou pensando em casar. Eu falei, então casa e descobre depois você vem me falar o que é, né? Porque o casamento, na verdade, é um conjunto tão completo e tão complexo de situações, coisas, cotidiano, crescimento e, claro, o afiar o machado. Porque tem pessoas, toda sinceridade no coração, casam e acham que todos os problemas estão resolvidos. Sim, aqueles que eram da época de solteiro. Agora começam os novos, da época de casado. E é interessante que a gente vai aprender todos os dias ao que fazer, ao que não fazer, e de vez em quando muda. Tem épocas, por exemplo, da mulher, que aquilo que serve numa segunda-feira como uma palavra de ânimo, dependendo do dia que ela está, você fez besteira. E tem homem que tem a pretensão de dizer assim, mas eu queria aprender como fazer. Eu falei, todos nós. Vamos lutar, a gente chega lá, né? Acontece, porque a mulher tem hormônios, a mulher é mais sensível, a mulher tem uma outra característica diferente do homem, e o homem muitas vezes quer ser prático na hora que não pode ser, e quer ser longo, demorado, complexo, e quer falar da teoria, do ar que a gente respira na hora que está discutindo a relação. Não adianta, a gente já perdeu essa, irmão. Aceita que dói menos, vamos lá, né? Como é que vamos fazer isso funcionar, né? A gente faz isso funcionar quando a gente coloca a palavra de Deus dentro dessa história. E é interessante que existe uma interseção entre os problemas que normalmente um casal, seja recém-casado, tenha lá seus 5 ou 10 anos de casado, ou tenha 20, 30, 40 anos de casado. Existe uma intersecção, digamos assim, entre os problemas mais normais que uma família tem. E, normalmente, esses problemas mais normais, ou até, daí sim, os problemas relacionados ao pecado, relacionados a alguma coisa mais séria, essa interseção vai chegar num lugar muito comum. E vai passar por 2 áreas básicas no casamento. A unidade e a área financeira. Aquele casal que trabalha para andar em unidade, né, quando casaram e fizeram os seus votos, declararam lá naquele momento que estariam se tornando uma só carne, certo? Todo mundo fez, quando casou, um voto com o seu cônjuge. E um dos versículos mais usados, né, dentro das cerimônias de casamento é justamente esse, porque esse, de fato, além de estar biblicamente ali direcionando como vai ser o nosso casamento, deveria ser algo que a gente precisa lembrar na hora de fazer os acordos, na hora de conversar, na hora de estabelecer como a gente vai viver. Depois disso, vem a área financeira. Por que eu digo área financeira? Porque depois de anos aconselhando os casais, eu e minha esposa, a gente chega num denominador comum, nessa intersecção. Falta unidade nas coisas mais básicas e elementares do casamento, que vai desenvolver uma cultura de não tomar as decisões juntas, que vai afetar a área financeira. É mais ou menos assim. Aquele casal está lá brigando e chega até uma situação, às vezes, grave, de uma agressão física, algo muito ruim dentro do casamento, palavras ofensivas. E aí você começa a perguntar, vem cá, mas sempre foi assim? Não, quando a gente casou era tudo bom,
ele era um doce comigo, ela era um doce comigo, tudo funcionava, que era uma maravilha. E quando você começa a perguntar, tá, mas que dia que isso mudou? Quando que isso mudou? Não, é porque agora a gente não consegue pagar as contas, agora a gente não consegue isso, a gente não consegue aquilo, estamos devendo o carro, estamos devendo a casa, e começa aquela confusão. E aí quando você começa a perguntar um pouco mais, chega numa questão ou financeira, ou numa questão de falta de unidade para tomar as decisões básicas do dia a dia. E essa falta de unidade, ela impede os casais de prosperarem da maneira certa. Por que impedem os casais? E quando eu falo prosperar, não estou falando só da área financeira. Estou falando de um conjunto completo, porque prosperidade é muito mais do que só a área financeira. É o próprio relacionamento do casal, é como o casal se relaciona com a palavra, é como o casal se relaciona com os filhos, é como se relaciona com os pais, com os parentes próximos. Tudo isso vai fazer parte da prosperidade. A saúde do casal, a forma como o casal vai lançar os filhos, tudo isso faz parte dessa prosperidade. Agora, quando falta a unidade nessas decisões simples do dia a dia, isso vai acabar impactando no quê? No diálogo. O pastor José Gonçalves tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, que a falta do diálogo é o começo do divórcio. Quando começa a faltar a conversa, quando começa a faltar o diálogo, quando começa a faltar o acordo, a tendência é o casal ficar mais distante um do outro e a casa começar a ter problemas. Agora, da onde a gente tira isso? Se nós olharmos para Mateus 12, 25, eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Aliás, eu vou mudar bastante de versão, porque na hora de fazer o estudo a gente sempre dá uma consultada nas versões para ver aquela que mais vai comunicar aquilo que a gente desenhou dentro do coração para que o Espírito Santo possa falar com você. Mas Mateus 12, 25, na Nova Versão Transformadora, diz assim, ó: Jesus conhecia os pensamentos deles e respondeu: todo reino dividido internamente, então está falando de dentro dos muros, de dentro de casa, de dentro da relação, todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Já por si só a palavra é dura. E aí diz assim, ó: uma cidade ou família dividida contra si mesmo se desintegrará. E outras versões fala deixará de existir, porque fala de uma maneira assim pesada, fala de uma maneira ruim. Nós sabemos disso, talvez você já tenha lido esse versículo alguma vez na sua vida, mas te chamou a atenção a palavra aqui, que acontece que internamente ou dividida contra si mesmo subsistirá ou deixará de existir, ou como nessa versão, se desintegrará? Porque quando começa a faltar o acordo, quando começa a faltar a conversa básica, a conversa base do relacionamento, a conversa essencial que precisa acontecer, o relacionamento começa a virar uma grande batalha entre si. E aí é dentro dos muros que nós começamos a enfrentar as dificuldades. E a intenção dessa palavra, querida, é gerar no seu coração, com todo o temor do Senhor. Eu falo isso porque na minha casa já aconteceu o contrário do que nós estamos pregando aqui hoje. No começo do nosso relacionamento, nós tínhamos dificuldade em fazer os acordos básicos. Daniela, quando nós casamos, estava com 19 anos e eu com 25, isso, né? 24, né? Agora que eu vou completar 50, então vai dar os 25. Então, nós éramos novos, nós não nos preparamos da maneira certa para o casamento. Eu estou tentando lembrar se a gente chegou a fazer curso de noivos. Eu acho que não, né? Então, meio assim, a gente foi, né, aluga um imóvel, entra e vamos ver o que acontece aí para dentro. Então, não foi muito fácil no começo. Por quê? Porque nós não entendíamos princípios bíblicos que hoje, para nós, são norteadores daquilo que a gente precisa fazer como família, como casal, mas principalmente para responder a um comando espiritual. Porque tudo que você faz na sua vida, querido, você responde para a esfera natural aqui, para a nossa família, para o nosso dia a dia, para a casa onde nós congregamos, para tudo, e também respondemos na esfera espiritual. Em todas as áreas, em qualquer coisa que você faça, você está sempre, o tempo todo, nessa situação. Então, a unidade das decisões em família é que vai gerar o crescimento e avanço. Então, o que a gente quer comunicar hoje aqui com vocês, e quando eu digo nós, é porque nós somos uma só carne. Esses dias a minha esposa falou assim, não, amor, é você que vai ministrar, era uma outra situação, um outro lugar. E eu falei, não,
você está junto comigo, porque você está intercedendo. Domingo passado ela foi ministrar lá em Telêmaco Borba, eu estava junto com ela. Eu estava intercedendo por ela. Então nós estamos em unidade. Nós estamos um cobrindo o outro. Nós estamos como uma só carne. Isso é importante porque toda unidade gera crescimento e avanço em todas as áreas. Assim como a falta da unidade, já está descrito na Bíblia, vai levar a nossa casa para um lugar de ruína, para um lugar ruim, para um lugar onde a falta do consenso vai produzir diálogos pesados, vai produzir interesses individuais, vai produzir um excesso, né, de distanciamento. Então, o mais importante do que a gente quer comunicar aqui, para que seja um incentivo no seu coração, é que a gente busque a unidade, o acordo dentro de casa. Porque se dentro de casa nós estivermos em acordo, não tem problema as lutas lá de fora. Porque dentro de casa a gente vai construir, em conjunto com a palavra, as ferramentas certas para podermos lutar em toda e qualquer circunstância que acontecer fora dos nossos muros. Amém? Você crê nisso? Amém? Um dos principais fatores que impedem hoje os casais de prosperarem é justamente essa falta de unidade básica. Ou melhor ainda, né, a falta da unidade completa. Porque olha só o que diz lá em Amós 3,3, na NAA. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como. Tem casais que brincaram muito, quando eram pequenos, de cabo de guerra na escola. Sabe aquele cabo de guerra? Que quem passar do meio ganha? E aí eles projetam essa brincadeira dentro de casa. Pô, vamos fazer o seguinte, você quer o quê? Você quer comer lasanha? Eu gosto de lasanha, mas eu não quero, porque é você que quer a lasanha. Então eu quero comer um churrasco. E aí começa uma discussão, porque tem que ser um cabo de guerra. Porque não se pensa no acordo básico. Se pensa o quê? Muitas vezes no bem-estar próprio. Tem gente que casa com a seguinte frase: eu vou casar para ser feliz. Não sei de onde ele tirou esse conceito. Porque a gente tem que casar para fazer o outro feliz. Porque ao fazer o outro feliz, qual é a moeda devolutiva dessa semente que você plantou? Qual que é? O carinho, o respeito, a admiração. Agora, quando não existe isso, o que vai acontecer? Os dois vão caminhar um tempo, mas não vai funcionar. E aí a conversa sobre separação, sobre divórcio, sobre situações ruins começa a aparecer no discurso, no diálogo. Porque não tem como dois andarem juntos se não estiverem de acordo. E é essa palavra que está na Bíblia, acordo. O poder do acordo, não é o poder da unidade, produz efeitos maravilhosos. Quais são um desses efeitos? Quando você se alinha espiritualmente com o seu cônjuge, Mateus 18, 19 e 20 diz assim, ó: ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou em meio deles. Eu fico animado quando eu leio esse versículo, porque lá em casa a gente era 5, né? Porque agora uma casou, né? Então a gente é 6 agora, porque daí eu vou para melhorar a conta, eu vou puxar. Então, se a gente fizer já um momento ali de oração, é um culto, né? 6, veja o que a palavra fala, 2 ou 3 reunidos. Então, uma família tem um poder maravilhoso de oração. Claro, essa oração tem que estar de acordo com o que a palavra fala. Tem gente fazendo umas orações terríveis, né? Eu costumo dizer que tem orações que não guardam conexão com a realidade. Como assim, André? Dá um exemplo, né? Para ficar mais fácil. Você está lá com o IPVA atrasado e passa na Blitz e começa a orar: Deus, que o guarda não me pare, Senhor, me cobre com as tuas asas, me põe numa fumaça. Pelo amor de Deus, gente, né? Ou a pessoa está voltando lá do Paraguai, orando para a polícia rodoviária não parar ele, prender a mercadoria. Tem oração que não guarda conexão com a realidade. Não tem, não existe isso. Essa oração, ela não serve para absolutamente nada. Lembro de uma vez um rapaz que me procurou, lá no templo antigo ainda, e chegou lá desesperado: André, estou desesperado, preciso de um aconselhamento. Estava lá, na época a gente tinha uma escala de plantão, e eu estava lá, ele falou: não, vamos orar, o que aconteceu? Não, sofri uma grande derrota nos meus negócios. Falei: o que aconteceu? O que foi? Ele: então, tive um problemaço sério, eu estava voltando lá de Foz, ele não falou nem Paraguai, né?
Eu estava voltando lá de Foz do Iguaçu e aí pararam o ônibus que eu estava e prenderam a minha mercadoria. E eu falei, tá, mas você quer que a gente ore para você conseguir um emprego, é isso? Mudar de ramo, mudar de... Não, é que eu queria orar para, assim, acontecer um milagre e liberarem a minha mercadoria. Eu falei, não, mas esse milagre você mesmo pode fazer. Ele falou, como? Paga o imposto. Daí ele falou, não, mas se eu pagar o imposto não vai dar, não vou ter lucro. Eu falei, tá, então vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai desenvolver essa oração. Você quer que eu ore para Deus desrespeitar um princípio? É isso? Ele não tinha pensado nisso ainda. Então tem orações que não guardam conexão com a realidade. E tem casais que insistem em orações que não guardam nenhuma conexão com a realidade. E aí quando isso acontece, aí as pessoas ficam pensando, André, mas esse versículo fala algo tão poderoso, que se 2 orarem, vão acontecer, né? Se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Senhor ali estará no meio. O que não está acontecendo dentro da minha casa? É o acordo para a oração poder fluir. A falta deste acordo espiritual, que acontece muito dentro das casas, elimina a possibilidade dos casais viverem o melhor daquilo que o Senhor tem para eles. Porque se nem em oração eles estão concordando, você acha que no dia a dia estão concordando no que come no café da manhã? Não tem como. Essa unidade começa como então, André? Quando o casal decide orar juntos. Quando você começar a orar com o seu cônjuge, querido, algo tremendo e poderoso começa a acontecer. Porque o primeiro alinhamento que você precisa junto com o seu cônjuge, primeiro, é mostrar essa segurança. Dá aqui a mão, vamos orar juntos. Quando nós estamos espiritualmente alinhados, querido, pode ter certeza que tudo que nós formos fazer, nós encontraremos o acordo adequado para cada etapa da nossa vida. Quantas decisões todos nós aqui temos que tomar o tempo todo? Decisões sobre o trabalho, decisões sobre as finanças, decisões sobre a forma de criar os filhos, decisões relacionadas a uma mudança de cidade, decisões relacionadas a um tratamento de saúde. O tempo todo nós tomamos decisões. E o tempo todo essas decisões, se não estiverem alinhadas, primeiro, espiritualmente, e depois alinhada em acordo entre os cônjuges, o que você acha que vai produzir? Absolutamente nada. Porque não tem como. O Senhor fala que nós precisamos não ter um reino dividido, uma casa, uma família dividida contra si mesmo. Primeiro ponto. Segundo, a palavra nos ensina a andar juntos. Terceiro, a palavra nos ensina a orar. Então nós precisamos buscar essa unidade. Para quê? Para que essa oração conjunta tenha algumas regras legais para cumprir. Primeiro, como eu falei, a segurança. Segundo, se nós orarmos enquanto casal, nós vamos apresentar ao Senhor os nossos planos em conjunto. Provérbios 16:3 nos ensina que nós devemos consagrar ao Senhor tudo o que fazemos para que os nossos planos sejam bem-sucedidos. Para que isso possa acontecer dentro de um casamento, eu preciso ter o acordo junto com a minha esposa. Vou dar um exemplo para você entender isso. Quando você tem uma decisão a ser tomada e você não cumpre esse princípio base de primeiro orar em unidade e depois decidir em unidade, a chance de você fazer algo errado é muito grande. Por quê? Porque vocês não estão ali na mesma sintonia, vocês não estão ali clamando pelas mesmas coisas. De vez em quando você precisa comunicar quais são os alvos de oração que você necessita lá, talvez no seu trabalho, que você necessita em casa, que você necessita na criação dos seus filhos. E ao comunicar essas necessidades, vocês têm um alvo de oração em conjunto. É muito comum, quando a gente atende casais, e a gente começa a ver assim uma grande discussão entre eles e uma falta de, ali até de respeito já entre a forma que estão se comunicando. A primeira pergunta que a gente faz é: vocês oram juntos? Esmagadoramente, 100% das vezes, a resposta foi não. É claro que não, porque se estivessem orando juntos, estariam pelo menos tentando buscar o acordo, estariam pelo menos prestando atenção na necessidade do outro, pelo menos estariam sensíveis ao Espírito Santo para poder trabalhar dentro do coração aquilo que necessita. Agora, quando não tem esse acordo, basicamente a confusão já começou. E literalmente ela vai se materializar onde? Em qualquer faísca.
Aí é aquele negócio, né? O homem esquece lá a toalha, não colocou a toalha no lugar certo, aquilo vira uma guerra. O homem chega em casa, a mulher não preparou o que ele sonhou em comer, vira uma guerra. Ou a esposa fala assim, você pode me ajudar a secar a louça? Ele já grita. Não, trabalhei o dia inteiro. Mas a mulher também trabalhou. E pasme, querido, se você nunca prestou atenção, mesmo aquelas que ficam em casa trabalham e trabalham muito. Não é fácil. Nenhuma rotina, seja fora de casa trabalhando ou dentro de casa trabalhando, é light, tranquila. Não, tem roupa para lavar, uniforme para lavar das crianças, criança para lá, criança para cá, tem que dar banho, tem hora. Tudo isso desgota, tudo isso cansa. Por isso é importante o acordo, para perceber isso. Quando você percebe isso, você não precisa de um comando qualquer para ir lá fazer, ajudar nas tarefas básicas. Você percebe espiritualmente o que está acontecendo, porque vocês oram, vocês estão em unidade. Aí você percebe, puxa, eu acho que ela está mais cansada hoje. Já que ela fez a janta, deixa eu me propor a lavar a louça. Tem homem que quando fala um negócio desse, ele fala, meu Deus, você está maluco, imagina, vou lavar a louça, capaz de cair a mão. Pensa que detergente tem poder corrosivo, né? Vou atrofiar a mão. Não tem nada de... Não, mas não é muito legal lavar a louça. Eu também não acho legal, mas eu lavo. Não é o melhor dos mundos. Minhas filhas, quando a gente faz um almoço grande em casa, né? E elas falavam assim, meu Deus, hoje tem louça de Natal. Né? Faz parte. Ninguém gosta. Tem gente que fala assim, não, eu gosto de lavar louça. Fala, não, vamos estudar melhor esse fenômeno aí para ver, né? Se dá para extrair uma vacina, se a gente consegue entender o que aconteceu com você, né? Para ver onde... Né? Tem gente que fala assim, não, eu amo lavar uma roupa, estender uma roupa. Meu Jesus amado, vamos orar, né? Brincadeiras à parte, se não tiver acordo, querido, vai ter confusão. Não tem meio termo, não tem lugar neutro. Ou a gente acorda as coisas bem detalhadamente, ou nós vamos viver em pé de guerra. A falta da unidade, inclusive, ela impede, já que estou falando de tarefas, ela impede a honra, ela impede o cuidado dentro da casa. Olha que interessante em 1 Pedro 3,7. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento. O que é entendimento? Vamos discernir a palavra. Entendimento é acordo, entendimento é estar em unidade, entendimento é falarmos a mesma língua. E aí a palavra fala, igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que interessante esse versículo. Eu, quando tenho uma decisão muito grande para tomar, eu ligo para minha mulher e falo assim, amor, está tudo bem? Temos alguma pendência? Está tudo alinhado entre nós? Ela fala, tá, amor, por quê? Não, porque eu preciso orar por tal situação e eu não posso que minhas orações sejam impedidas. É um princípio. Quando você não está em acordo dentro de casa, querido, deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha escutado. Tua oração não serve para nada. Que é isso que está falando aqui, não é? Se nós não estivermos com entendimento dentro de casa, nem a sua oração passa do teto. Aí tem casal que fala assim, não sei o que acontece. A gente ora, eu oro de um lado, ela ora do outro, eu tenho um plano, ela tem outro, e as coisas não acontecem. Claro, não tem entendimento entre o casal, não tem acordo, não tem uma negociação sobre algo. Claro, tem coisas que eu não gostaria, por exemplo, de fazer. Minha esposa também. Aí o que a gente faz? Senta e acorda, entra em entendimento, para que as coisas possam fluir dentro de casa. Olha, ainda nesse sentido, né, que a falta de unidade ela vai impedir o cuidado, ela vai impedir a honra. Maridos, amei as vossas esposas e não trate elas com aspereza, com dureza, com palavras duras. Nós precisamos aprender que o entendimento começa por palavras que abrandam todo o furor, como a palavra nos ensina. A palavra dita, na nossa língua, ela tem o poder de gerar vida ou morte. Então, dentro do relacionamento, a gente precisa cuidar muito com o que a gente fala, para que a gente possa produzir, por exemplo, segurança. Quando que produz insegurança? Quando um casal começa a discutir e o outro fala assim, olha, se essa coisa não melhorar, ou você não mudar, eu vou me separar de você. O que eu estou produzindo com essa fala? Eu estou produzindo, primeiro de tudo, insegurança. Segundo, falta de respeito. Terceiro, falta de unidade. O pastor Luciano uma vez ensinou uma para nós,
talvez você que é novo na casa nunca tenha escutado essa pregação dele ainda, mas ele fala uma frase, e a gente já praticou isso algumas vezes em casa, no meio de uma grande confusão, porque, veja, não existe casamento assim que nunca vai ter uma discussão, que nunca vai ter uma comunhão exagerada, né? Como ele fala, né? A gente não briga lá em casa, a gente tem comunhões exageradas. Essas comunhões exageradas são apagadas ou são diminuídas quando palavras boas são proferidas. Então já teve situações lá em casa que a discussão começou a ficar muito grande e eu falei, ou ela falou, né? Olha, vamos fazer uma pausa. Quer dizer que eu te amo e que eu nunca vou separar de você. Vamos continuar brigando agora. Cara, esse tipo de palavra dá uma sossegada. Todo mundo dá uma, opa, não, é verdade, né? Pô, a gente se ama. Não, tá bom, vamos tentar ajustar. O que eu quis comunicar para você que você não entendeu? O que você quis falar quando você disse isso? Quando começa esse acordo, quando começa essa unidade, isso vai produzir a vontade de honrar, a vontade de cuidar, a vontade de orar junto. Isso acontece e é muito simples. Agora, essa falta de unidade no discurso, na oração, ela vai produzir efeitos ruins. A própria falta, claro, nós teríamos aqui vários versículos para falar sobre unidade, e muitos que falam sobre o cuidado com os filhos, inclusive. E a forma de educar eles no caminho correto. Ensina o filho no caminho para que quando ele crescer, não se desvie dele. Mas é interessante que tem casais que não têm unidade básica na criação dos filhos. Então o filho vai lá e chega assim, mãe, posso fazer tal coisa? Aí a mãe fala assim, não. Aí ele espera um pouquinho, porque criança é muito mais esperto do que a gente imagina. Dá um celular para uma criança hoje de 6, 7 anos, que ela produz o que você não produziu em 10 anos no celular, em 5 minutos. Aí a mãe falou não, ele vai lá no pai. Pai, posso fazer tal coisa? Aí o pai fala assim, na melhor das hipóteses, né? Veja com a tua mãe. Depois, piora a situação. Pode, filho? Aí o filho percebe que não tem acordo entre os pais. Então, qual é a próxima tática que ele vai fazer? Eu vou primeiro pedir para o meu pai, porque meu pai é mais tranquilo, mais mole. Às vezes é o contrário, né? Tem mãe que deixa o filho fazer tudo. Mãe, posso pular no sofá? Pode, filho, fica à vontade, pula à vontade. Aí o marido chega em casa e vê a criança pulando no sofá. Fala, meu Deus, paguei tanto no sofá, como é que você está aí em cima do sofá? Aí vira uma confusão. Então, quando um fala sim e o outro fala não, já demonstrou para a criança que não tem acordo. Qual é a tática que a criança vai usar? Ela vai naquele que falou o que ela gostou de ouvir. E ela começa a negociar de outra maneira. E ela percebe assim, eu vou pedir para meu pai vai deixar, eu vou fazer. Porque quando minha mãe chegar e falar que eu não posso fazer, eu vou falar o quê? Meu pai deixou. E aí começam umas encrencas dentro de casa enorme. E as crianças aprendem essa mecânica. Eles percebem que a falta da unidade é uma oportunidade para eles crescerem naquilo que eles querem fazer e não naquilo que a gente está querendo educar. Então, a unidade para isso é importantíssima. Então, você pode proteger o seu cônjuge nessa hora. Eu, às vezes, quando... a gente já foi pego nessa, né? Que não é uma brincadeira, é uma mecânica deles, né? Cientificamente tem estudos sobre isso. Mas, de vez em quando, minhas filhas ou meu filho vêm e falam alguma coisa e eu falo assim, você já verificou com a sua mãe sobre isso? O que ela falou? Não, ela falou que era para ver com o senhor. Então, tá bom. Então, eu vou pensar. Não, pai, mas tem que decidir agora. Eu falei, então agora é não. Se você deixar eu orar primeiro, pensar, conversar com a sua mãe, aí pode ser que a gente te dê o sim. Se tiver que ser agora, é não. Por quê? Porque eu ainda não conversei com ela. Eu ainda não sei como é que ela pensou. E às vezes ela só parou ali a confusão, disse não, ou disse vou ver com o seu pai, para afastar aquilo, para dar tempo da gente conversar e entrar em acordo, entrar em unidade. Quantas situações nós nos livramos de problema protegendo um ao outro. Agora, só protege o cônjuge quem tem unidade com ele, você concorda? Quem não tem unidade faz o quê? Briga. Não, nem precisa falar para o seu pai, pode fazer, porque se você for pedir para ele, ele não vai deixar. Imagine isso funcionando dentro de uma casa. Vai virar confusão, é só uma questão de tempo. Fica tranquilo, a criança vai perceber. Ou a criança não, né? Até o filho adulto, às vezes, consegue fazer isso. É interessante, mas, claro que aqui entram N cenários, né?
O próprio interesse individual, ele é um problema hoje em muitos relacionamentos. Tem casais que, além de ter objetivos distintos e totalmente antagônicos, né, distantes um do outro, eles não se alinham, no mínimo possível, para tentar achar um acordo sobre aquele assunto. Então, o esposo fala assim, não, eu quero fazer tal coisa, e eu vou pegar todo aquele recurso que a gente tem investido e vou usar para isso. Porque, afinal de contas, eu tenho a última palavra, a Bíblia mesmo fala que eu sou sacerdote, cabeça do lar, eu que decido, não quero nem saber o que você pensa. É assim que funciona? Jamais. A esposa é ajudadora, querido. E nesse ponto, eu vou dizer uma coisa para você, querido. Você quer viver em paz? Decida junto com a esposa. Porque se der errado, ela não vai poder falar para você, te avisei. Sabe? Eu, quando tomo as decisões assim mais estratégicas com a minha esposa, eu fico livre dessa figura aparecer depois na minha cabeça, dizendo assim, te avisei, falei que ia dar errado. Então, quando a mulher falar assim, não gostei da pessoa, já liga o alerta, porque com certeza vai dar ruim. Eu lembro de uma vez um rapaz que veio me procurar, falou, não, achei o sócio perfeito, vou fazer um negócio, o cara é crente e tal. O único problema é que minha mulher não gostou dele. Eu falei, então para, nem faz a sociedade, porque vai dar ruim. Mas como assim? Falei, primeiro converse com a sua esposa, entre em acordo com ela. Se você não entrar em acordo com ela, mas ela não entende nada de negócio. Falei, mas ela entende de outras coisas, querido. Pode ter certeza que se você não se alinhar com ela, vai dar problema. Assim como tem esposas, por exemplo, que na praticidade ali do dia a dia, tomam decisões sem comunicar ao marido sobre aquela decisão. Só que às vezes aquela decisão vai impactar num custo financeiro. Você quer um exemplo? Ó? Você combinou com a sua esposa que vocês vão ter uma diarista lá uma vez por semana. Aí você se programa para um tipo de orçamento, certo? Aí você chega na terça em casa, está lá a diarista. Chega na quinta, está lá ela de novo. Aí você pensa assim, não, é que deve ter mudado o dia da semana, não percebi. Aí quando chega no final do mês, a esposa fala, não é esse valor que você pensou, é o dobro, porque eu combinei com ela 2 dias da semana. Pronto, já vai virar uma encrenca. André, mas essas coisas são básicas, não é bem assim, às vezes a gente consegue lidar com isso. Claro, estou falando das questões básicas porque vou entrar nas piores daqui a pouco. Porque tem que começar assim, né? Se eu começo falando das piores, você dá uma desanimada, vai dar até sono. Não, vamos falar das coisas mais light e agora a gente entra nas coisas mais pesadas para a gente se livrar disso e entrar num acordo maravilhoso e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Amém. Uma coisa muito comum que acontece nesses interesses individuais é a necessidade que a pessoa prioriza na vida dela versus a necessidade da família. Exemplo, né? Eu quero trocar meu carro, mas será que não tem uma necessidade dentro da minha casa? Realmente, tem que pôr o aparelho na criança, ou tem que levar no dentista, ou tem que levar no médico. Né? Às vezes a pessoa compra... Escutei muito isso já em aconselhamentos. Né? Eu não consigo pagar um plano de saúde. Aí você pergunta, mas quanto você está pagando nesse teu carro por mês? 2,5. Então dá para pagar o plano de saúde, só não é prioridade. Tem muita coisa que as famílias não conseguem fazer porque priorizam necessidades individuais a detrimento das necessidades que são da família. É quando as pessoas me procuram, por exemplo, e dizem assim, André, é melhor comprar uma casa ou alugar? Aí você fala todos os argumentos sobre comprar, sobre alugar. Aí a pessoa fala assim, não, porque é muito melhor ter 1 milhão investido no banco, pegar de rendimento lá 1%, que é a média, 10 mil, pagar 5 de aluguel, que é um bom aluguel, e ainda ter 5 sobrando. Eu falo, é um bom plano, você tem 1 milhão guardado? Porque todo mundo que me fala isso nunca tem. É incrível. É que nem quando a pessoa fala assim, André, eu não acho assim vantajoso comprar uma casa, porque não é um bom investimento. Não sei o que a pessoa leu, mas eu te pergunto, a primeira casa tem a ver com investimento? Claro que não, tem a ver com segurança. Se eu morrer hoje, minha mulher tem onde morar, meus filhos têm onde morar. Tem a ver com segurança. O primeiro imóvel não tem nada a ver com investimento. Tira isso da sua cabeça. Pergunta para uma mulher o que ela mais quer na vida. A casa. Porque o homem quer o carro. Brincou a vida toda de carrinho, a mulher brincou a vida toda de casinha, e a gente acha que quando chega na fase adulta, se liberta dessas coisas. Não! Aquele carrinho que o camarada tinha quando ele era pequeno, dependendo da cor do carro dele, você descobre qual era a cor do carrinho preferido que ele tinha.
Você gostava mesmo de um carrinho azul, né? Pronto, o carro que ele tem hoje é azul, porque é o que ele queria. A esposa, a mesma coisa. Agora, a casa tem a ver com segurança, querido. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu cresci numa família que não tinha casa própria. Meu pai e minha mãe pagaram aluguel praticamente a vida toda, só depois, muito depois, conseguiram ter uma casa, mas mesmo assim ainda era ruim. Então, eu me sentia mal de levar meus amigos em casa, eu me sentia assim, envergonhado, porque a gente não morava num lugar bom, mas não tinha as coisas boas dentro de casa, porque, claro, o aluguel ele rouba um valor considerável do seu orçamento. Tem famílias pagando 50% do que ganham de aluguel, 35%, 40%, é caro. Ah, André, mas é melhor comprar uma casa? Eu não estou falando disso, isso eu falo lá no meu curso de inteligência financeira. Não dá para falar disso aqui em todos os detalhes, mas esse acordo é um acordo que eu preciso ter com a minha família. Quando nós decidimos, há 19 anos, que nós não pagaríamos mais aluguel, nós tomamos essa decisão em conjunto. Duas grandes decisões que nós tomamos na nossa vida quando nós realmente entendemos que tinha coisas erradas e nós não estávamos alinhados. A primeira foi que nós nos alinharíamos. Tomaríamos as decisões sempre em conjunto. E a segunda, que seríamos dizimistas fiéis. De lá para cá, as coisas só foram melhorando. Mas esses só foram melhorando foi porque o investimento principal nosso teve a ver com a unidade, com o acordo, com as decisões em conjunto. Tem ainda a parte da infidelidade financeira que os casais às vezes desenvolvem entre eles, né? A mentira. Às vezes o marido fala assim, que blusinha bonitinha, nunca tinha visto. Não, faz tempo que eu tenho. Ou ele chega com algum acessório novo no carro, né? Ué, nunca tinha visto essa luzinha aqui no painel. Não, sempre teve aí, que eu não acendia. Ou pior, né? Comprou essa blusa? Comprou. Quanto você pagou? R$50. A primeira parcela. Tem mais 9 de 50. 500. Né? Começa a infidelidade financeira. A infidelidade financeira começa com mentira, começa com ocultação. Tem marido e tem mulher que compram as coisas e entram com as coisas escondidas em casa. É tipo assim, né, um 007, assim, ele vê o horário que a mulher não está em casa, ou que o marido não está em casa, aí vai, guarda no guarda-roupa, aí um dia abre assim e fala, nossa, eu nunca usei essa blusinha aqui, faz tempo que eu tenho ela. Está enganando. Infidelidade financeira. Ou, pior, né? Algumas famílias trabalham com um sistema de caixas separados, né? O que você ganha é teu, o que você ganha é teu. Vocês têm isso dividido. Tem gente que defende esse conceito e acreditam que essa é a melhor maneira de ajustar as finanças, mas o correto é que o casal cresça juntos, que vocês desenvolvam juntos o orçamento. Depois, lá no meu Instagram, você pode pegar uma planilha financeira que eu distribuo todos os anos, lá gratuitamente, para ajustar as suas finanças em conjunto. E não tem lá separado caixa 1 e caixa 2. Está lá o caixa. Vocês vão colocar isso juntos, vão trabalhar esses conceitos juntos, vão se desenvolver juntos. Não tem problema o homem e a mulher trabalharem fora e, de forma conjunta, trabalharem os valores. Mas ficou convencionado. Se vocês têm um acordo sobre alguma coisa e esse acordo funciona, o fato de vocês terem um acordo, a casa já não está dividida. Vocês concordam comigo? Então não tem problema. Tem famílias que têm uma dinâmica diferente, têm um funcionamento diferente. Não tem problema isso. Não pode não ter o acordo. Tendo o acordo, as coisas funcionam. Agora vamos entrar numa situação mais polêmica. Marcos 10, 7. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Quase todo mundo aqui no dia do casamento falou isso, ou leu sobre isso, ou depois foi orientado sobre isso, certo? Tem uns que ainda não conseguiram. Porque ele depende do cartão de crédito de um parente, ele depende da mãe ou do pai ajudar com a compra do mês, ele depende do pai ou da mãe para pagar o aluguel, ele depende do pai, da mãe ou da avó para fazer o empréstimo. Uma vez uma pessoa falou assim, não, André, sabe o que é? É que se eu pegar o nome da minha avó, a taxa do consignado é mais barata. Então, eu pego sempre com ela, mas eu pago direitinho. Meu Deus, a mulher está com 90 anos, você está pegando dinheiro emprestado com ela. Pelo amor de Deus, se liberta disso. Como é triste quando a gente vê casais que estão o tempo todo, né,
especialmente casais, né, estão o tempo todo dependendo financeiramente de pais, de avós, de tios ou de algum parente. Como é triste, tem famílias que se movem financeiramente, comprando as coisas, única e exclusivamente no nome de outros. É muito triste isso. E pior, né? É aquelas famílias que dependem no dia da herança. Eles acordam de manhã e vão dormir à noite sonhando com o dia que o pai, ou a mãe, ou a avó vão morrer para poder deixar uma herança para eles. É terrível isso. E você deve conhecer gente assim, porque aqui nós não temos isso, em nome de Jesus, creio, né? Mas você conhece gente assim, gente que se move pelo dia do falecimento do pai e da mãe. Por exemplo, meu pai tem 90 anos. Meu pai não está dando um sinal que está indo. Pelo contrário, todo dia ele vai no mercado, todo dia ele anda, o tempo todo ele está bem. Já pensou se eu ficasse dependendo disso? A palavra me ensina o contrário disso, querido. A palavra me ensina que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe para que eu possa viver mais. Então o que eu faço? Trabalho para honrar meu pai e minha mãe, e não para depender financeiramente de nada deles. Como é triste quando você conversa com alguém e a pessoa fala assim, não, é que eu ainda não pude pagar o cartão porque meu pai ainda não... Cara, quando eu escuto essa história de um camarada de 40, 50 anos, eu fico pensando, gente, quando que vai cortar esse cordão e vai cumprir o que a palavra diz, que o homem deixará seu pai e sua mãe e vai viver com a sua mulher? Eu não estou nem falando da questão ética, tá? Daria aqui para falar sobre integridade e questões éticas relacionadas a esse comportamento, mas não vou falar sobre isso. Vou só falar o seguinte, é justo fazer isso? Você quer que quando você esteja na velhice, querendo ir para a Europa com o seu cônjuge, fazer um passeio, ou morar ali na praia, e você tenha os seus filhos ligando para você, pai, dá para depositar um dinheiro? Você quer isso para você? Eu não quero. Então eu ensino os meus filhos sobre empreendedorismo, ensino-os a ganhar dinheiro, eu declaro que eles vão ficar bem na vida, eu declaro que eles vão ser abençoados, que eles vão abençoar muitas pessoas. Eu estou o tempo todo instruindo eles sobre finanças, porque eu não quero isso, porque eu não fiz isso com os meus pais. Não fiz isso com os meus sogros. E mesmo em momentos de dificuldade dentro de casa, onde às vezes faltava ali, começava a faltar esperança de alguns cenários, aí às vezes a gente falava, será que a gente pede? E a gente fala, não. Vamos orar, porque o Senhor é fiel e justo. E o Senhor pode nos dar as estratégias, o Senhor pode prover o milagre. E o Senhor provia os milagres. O Senhor conseguia sempre nos surpreender. Efésios 3:20 fala que o Senhor pode nos surpreender infinitamente mais com aquilo que pedimos ou imaginamos. Então, quantas vezes nós vivemos isso? Mas porque nós tínhamos um conceito bem estabelecido na nossa mente de que pai e mãe não são caixa eletrônico. Vô e vó não é banco central. E parente não é banco de fomento, para você ir lá pegar alguma coisa emprestada com eles. Você tem que entender de economia, né? Não dá para ficar fazendo isso. Porque quando você faz isso, querido, você primeiro não está confiando no Senhor. Não está tendo acordo dentro de casa. Porque se você está pegando dinheiro com outras pessoas, é porque vocês não estão fazendo o básico da forma correta. Então é importante que vocês entendam que um dos principais acordos que vocês precisam ter é sobre aquilo que vocês vão fazer sozinhos, amém? Vamos em frente. A falta de acordo sobre a fidelidade daí com dízimos e ofertas produz consequências também financeiras terríveis para a família. É muito comum a gente ver casais que não entendem o princípio do dízimo relacionado à aliança com o Senhor, não entendem o princípio da oferta relacionada com a gratidão, não entendem o princípio do que é primícia, no sentido de expressar honra ao Senhor, e não entendem o que é semeadura, que é, na verdade, uma expressão de fé. Quando esses conceitos não são entendidos pela família, é quase impossível a família conseguir desenvolver acordos na área financeira, inclusive, porque elas não entendem o princípio espiritual. Por isso é importante você entender que os seus dízimos, ofertas, semeaduras e primícias produzem efeitos espirituais, mas produzem também efeitos naturais no seu dia a dia, dentro da sua casa, dentro daquilo que a sua família tem como objetivo. Muitas vezes dentro da minha casa aconteceram cenários onde nós oramos e declaramos: Senhor, nós somos dizimistas fiéis, nós
temos experiências dentro da nossa casa que são maravilhosas, estão relacionadas com a palavra, no que diz, por exemplo, a questão do devorador. No livro de Joel, você vai descobrir que não é só um devorador, são 4, que trabalham, às vezes, em conjunto na vida de uma família, em função da falta de fidelidade financeira. Quantas vezes aconteceu na minha casa, por exemplo, da máquina de lavar não funcionar? Pô, a máquina era nova, não dá para... Lembra da oração que tem que guardar a conexão, né? Lembra disso. Não adianta você orar numa máquina que tem 35 anos, bate tudo na máquina e você quer orar para dizer que a máquina tem que funcionar porque você é dizimista fiel. Ou aquela geladeira que tem 30 anos que está funcionando, vaza por tudo quanto é lado e você quer orar para ela funcionar. Não vai funcionar, não adianta. Mas aquela máquina era realmente nova. E eu falava, amor, você já orou? Ela falou, não, já orei, mas... Né? Eu falei, não, vou lá orar. Tem hora que tem que impor as mãos, inclusive. Né? Eu chegava lá, colocava a mão na máquina e voltava para dentro de casa e falava, pode ir lá que a máquina está funcionando. Porque nós somos dizimistas fiéis. Nós cremos no poder da palavra. E você precisa ter esse acordo financeiro com o Senhor e com o seu cônjuge. Porque quando a minha esposa sabe que as nossas finanças estão sendo dizimadas da maneira correta, nós temos a segurança de clamar ao Senhor e pedir que as comportas do céu sejam abertas sobre a nossa casa. Amém? Porque é isso que a Bíblia ensina. Quando você é um dizimista fiel, você pode fazer prova com o Senhor. Senhor, está acontecendo tal situação. Me ajuda nesse sentido. Agora, quando a gente não tem esse acordo dentro de casa, qual é a tendência do casal? Não dizimar, não entender os conceitos espirituais, não entender como as coisas funcionam. E aí, qual é a consequência natural da falta de um alinhamento espiritual sobre a questão financeira? É que você não vai ser um bom mordomo. Também é impossível. Por que é impossível? Dificilmente alguém vai conseguir ser diligente no natural se não é diligente e responsável no espiritual. Não tem como, porque as coisas guardam conexão entre elas. Quando nós espiritualmente estamos bem, naturalmente nós nos tornamos melhores. Você concorda comigo? Tem que sempre partir do alinhamento espiritual e aí o alinhamento natural se desenvolve. Então, quando eu alinho espiritualmente as questões de honra, de aliança com o Senhor, de expressão de gratidão nas minhas ofertas, quando eu faço essa interação espiritual, esse acordo espiritual, naturalmente eu me torno um administrador melhor. Eu me torno um bom mordomo. E a palavra, lá em Gênesis, nos instruiu como mordomos. A decisão de sermos bons mordomos é nossa. A decisão de administrar bem é nossa. Olha o que fala lá em Provérbios 21:20. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Já o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Parece que foi escrito no 5º dia útil esse versículo, né? Tem gente que recebe dinheiro e aí sabe o que ele fala? E é surpreendente, mas é real. A pessoa fala assim, não sei onde o dinheiro foi. E ela não está mentindo. Ela está sendo verdadeira. Porque ela não tem uma planilhazinha, ou ela não tem um papel, não tem um caderno, onde ela anota os gastos mínimos do dia, do mês, da semana, não sabe quanto que tem que pagar, não sabe se tem dívida, né? Só está apoiada nos instrumentos de crédito. Querido, o que a Bíblia fala sobre dívida? Não deveis nada a ninguém a não ser o amor, certo? Dívida. André, mas e se eu uso um cartão de crédito? Isso é crédito, não é dívida ainda. Só se transforma em dívida quando você não paga. Teoricamente, se nós fôssemos analisar como deveria ser, tanto a questão macroeconômica quanto a nossa economia do dia a dia, nós deveríamos estar lastreados. O que é estar lastreado? Você tem um cartão de crédito, o limite deveria ser aquilo que você tem investido no banco, para você poder pagar a fatura caso você não receba um dinheiro adequado para conseguir pagar aquela fatura. Isso chama lastro. Então, teu cartão de crédito é de 10 mil o limite, você tem que ter no mínimo 10 mil guardado para você poder fazer frente àquela despesa. André, mas vai entrar o meu salário, daí eu consigo pagar. Tá, e se não entrar por algum motivo e você não tiver lastro, virou dívida daí, você concorda comigo? Então, utilizar o crédito não é o problema é você não ter lastro para pagar aquele crédito. Então, eu e a minha casa, né, do modo geral, o que a gente faz? Um acordo financeiro. Olha, vamos trabalhar com esses instrumentos de crédito? Vamos, mas tem que ter lastro. Quando acaba mexendo na reserva, eu falo, vamos tomar cuidado, porque agora mexemos na reserva, então o limite do cartão diminuiu.
O limite do dia a dia financeiro diminuiu, porque a reserva diminuiu também. Agora, quando você não tem isso, você está propenso a entrar num ambiente de dívida que vai gerar, muitas vezes, uma confusão familiar e que vai gerar o quê? Desacordos, vai gerar confusões. É interessante que até na oferta, até nos dízimos, você depende do acordo estar funcionando dentro de casa. Olha o que Mateus 5, 23, 24 fala. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembres se tem alguma coisa contra o seu irmão. Deixe perante o altar a tua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o teu irmão. E então, voltando, faze a oferta. Tem casais que não têm unidade e dizimam. Vou dizer para você, não está resolvendo o problema. Porque eu só posso dizimar se eu estiver em acordo com a minha casa. Se a minha casa estiver funcionando nesse acordo completo, senão nós vamos ter problema. E é claro que a unidade precisa ter um propósito correto. Quero usar o exemplo aqui de Eliseu e a Sunami. Eliseu, profeta, Sunamita, uma mulher que via ali o profeta sempre passando por uma determinada região, passava perto da casa dela. Ela era uma mulher, a Bíblia fala, quando nós lemos em 2 Reis 4:8, na NAA, diz assim, certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que instituiu para que ele ficasse para uma refeição, que insistiu para que ele ficasse uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E aí ela disse ao seu marido, acordo. Veja que este que passa sempre por aqui, vejo que esse que passa sempre por aqui é um homem santo de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa, colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Aprenda que quando você for comprar alguma coisa, vai ter decoração junto, tá? Foi uma mulher, né? Se fosse um homem, vamos construir um quarto, né? Depois alguém ia ter que visitar, mas ele vai dormir aonde, né? Então, aqui estava resolvido o problema. Mas ela fez o quê? Um acordo com o marido. Teve muitas bênçãos essa família, sim ou não? Teve. O profeta fala, o que você precisa? Ela tem tudo, só não tem um filho. Então, você vai ter um filho. Aí ela tem um filho. O filho tem um problema de saúde. Ela volta no profeta. Profeta, olha aqui, esse filho eu nem te pedi, mas porque eu tive um acordo com meu marido, o senhor me deu esse filho. E agora ele está aqui. Eliseu volta lá e ressuscita a criança. Para a honra e glória do Senhor, amém? Você está entendendo o poder do acordo? Como essa família foi abençoada? Agora, também dá para fazer o acordo com um propósito errado, sabia? E achar que está fazendo certo ainda. Porque tem casal que faz isso. O acordo, eles entram em acordo para fazer o errado. Exemplo, tá? Vamos ter uma conversa com o líder de célula hoje. Não vamos falar para ele que nós estamos brigando. Acordo com o propósito errado. Não vamos falar para eles que nós estamos passando por dificuldade financeira. Porque, afinal de contas, ninguém vai ajudar mesmo. E esse negócio da igreja é assim, não vão falar nada, senão depois sei lá o que vai acontecer. É ou não é? Acordo com o propósito errado. O que dá o acordo com o propósito errado? Vamos ver um bem conhecido na Bíblia. Tem outros, mas vamos ver um bem conhecido. Ananias e Zafira. Entrando certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Zafira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Zafira estava ciente disso, ou seja, entrou em acordo com a esposa. Levando o restante, depositou ao pé dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, ela já era sua, e depois de vendido, o dinheiro já não era seu? Por que você decidiu fazer essas coisas? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos. Quase 3 horas depois, entra a mulher de Ananias, sem saber do que tinha acontecido com o marido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu, sim, foi por esse valor. Aí Pedro diz, por que vocês, presta atenção, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? O Espírito do Senhor. Você entendeu? Casais que fazem acordos com propósitos errados. Isso não vai funcionar aqui. Você precisa rever os seus acordos, para ver se eles glorificam o nome do Senhor, amém? A falta de unidade,
ela gera contendas e discussões o tempo todo dentro de uma casa. Provérbios 15, 17 diz que é melhor um prato de hortaliça, onde há amor, do que um boi cevado e junto com ele ódio. Provérbios 17, 1 diz assim: melhor um bocado seco, falando de um pão seco, e tranquilidade, do que uma casa farta de carnes e cheia de contenda. A falta do acordo, querido, produz contenda. A falta do acordo produz insegurança dentro da casa. A falta do acordo, ela impede que haja amor. A falta de acordo impede que haja alegria dentro de uma casa. E a falta de amor, querido, vai destruir. A falta de acordo vai acabar destruindo a sua casa. Então você precisa, para a honra e glória do Senhor, querido, declarar que você necessita ter um acordo completo para todas as coisas com o seu cônjuge. Amém? Você crê nisso? Olha o que a palavra fala. Já que a falta do acordo produz contenda e discussões, o que o acordo produz? Já a unidade, o acordo, ele gera disposição para a alegria, gera disposição e desejo para orarem juntos, e gera em ambos gratidão. Da onde que eu tiro isso? 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18 diz assim: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? E Filipenses 4,4 diz assim: alegre-se no Senhor. Outra vez o Senhor diz, alegrem-se. Querido, o acordo produz alegria, o acordo produz ânimo, o acordo produz amor, o acordo produz resiliência, o acordo produz algo precioso para o casal. O acordo produz a força e a coragem para enfrentar as dificuldades. Casais que normalmente não têm acordo, quando vem uma dificuldade, ou o casal se dissolve, o casamento se dissolve, ou eles vão ter o quê entre eles? Muitas brigas, muitas dores, muito choro. Agora, quando há unidade, quando há o desejo do casal em trabalhar a unidade, eles ficam fortes para, primeiro, lutarem juntos em oração, para ajoelharem juntos, para buscarem no Senhor as estratégias em conjunto. Um ajuda o outro, porque não é todo dia que você vai estar bem, querido. Não é todo dia que você vai levantar de manhã e, glória a Deus, hoje eu estou bombando, hoje a fé está lá no alto, hoje eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver. Não é assim. Às vezes você vai acordar de manhã e falar, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Quando você está em acordo, você não tem o que esconder. Porque tem gente que está dentro de casa, mas ele esconde tudo o que está acontecendo. E aí as emoções dele estão explodindo. Aí a mulher fala assim, você vai fazer tal coisa hoje. Não me enche a paciência. Essa explosão, querida, é porque tem algo por trás. Não aconteceu do nada. Essa discussão, essa confusão está acontecendo porque não está tendo o acordo mínimo de contar o que está acontecendo. Olha, nós estamos enfrentando um problema. Mas juntos, dentro da palavra, a gente viu que pode ter um acordo legal e dentro desse acordo, entrando em entendimento, a gente pode prosperar da maneira certa. Agora, sem um acordo, só vai virar confusão, só vai virar discussão, só vai virar estresse, só vai virar ofensa. Eu creio que você está conseguindo entender, amém? Querido, o poder do acordo é você restaurar os muros em volta da sua casa. O acordo, querido, vai eliminar que você contende entre si dentro de casa. Você não vê o seu cônjuge como um alvo, ou como algo que está fazendo mal para a sua vida. Ou você não vê o cônjuge como alguém que não está remando junto com você no mesmo barco. Pelo contrário, quando há um acordo, vocês estabelecem a direção, vocês estabelecem pelo que lutar, vocês estabelecem quais são os alvos que vocês precisam, seja em qualquer área, querido. Quantos pais e mães que, quando oram pelos filhos de maneira conjunta, de maneira acordada, de maneira intencional. Inclusive o pastor Renato falou isso, nos nossos casamentos nós precisamos ser intencionais. Você precisa ser intencional no buscar o acordo, você precisa ser intencional em restaurar a sua casa, você precisa ser intencional no sentido de estabelecer junto com o seu cônjuge o melhor entendimento possível que vocês tenham. Porque, querido, quando isso não é um alvo, quando isso não é a busca contínua do casamento, você vai ter problemas. Talvez você esteja aqui hoje pensando, tá, André, mas não está acontecendo isso na minha casa, ou não vivo isso que você está falando, mas eu estou falando do que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que o acordo
é algo precioso e importante para a nossa casa continuar existindo. A palavra fala que quando não há acordo, a casa vai deixar de existir. Se isso não trouxer nenhum temor para o seu coração, querido, não sei mais o que falar. O Espírito Santo, eu creio em nome de Jesus, porque a palavra nunca volta vazia, ele vai trabalhar o seu coração. Mas o desejo que você precisa sair hoje aqui é pegar na mão do seu cônjuge, dar um abraço e falar assim: nós vamos ter entendimento, nós vamos ter acordo, vamos tomar as decisões juntos, não vamos fazer nada mais sem um consultar o outro. Querido, e falo disso até para as coisas mais básicas. Antes eu até falava assim: não, as coisas básicas cada um resolve. Não, hoje eu falo o seguinte: tem acordo até nas coisas básicas, até nas necessidades iniciais, até nos pequenos gastos, porque quanto mais acordo você tem, mais você se desenvolve para fazer isso quando tem uma situação grande. Quanto mais eu interajo com a minha esposa para tomar as decisões pequenas, mais forte nós ficamos para tomar as decisões grandes. E como é gostoso tomar decisões grandes, como é gostoso estar em acordo, como é gostoso quando nós olhamos e pensamos: vamos orar por esse motivo, por esse ponto, vamos batalhar por isso. Quando isso acontece dentro de uma casa, querido, a palavra está nos prometendo: vai haver bênção sobre a nossa casa, amém? Eu queria te convidar a ficar de pé, para que nós possamos orar, querido, mas eu queria que você, pedir para o pessoal do louvor me ajudar aqui, mas eu queria que você, de forma intencional, pegasse aí na mão do seu cônjuge, ou abraçasse, como você se sentir mais confortável, querido. Porque nós vamos declarar. Se o seu cônjuge não está aqui por algum motivo, não desanime, querido. Minha casa é fruto de uma restauração. Os primeiros 6 anos do nosso casamento foram um desastre completo, a ponto de nos separarmos, a ponto de errarmos feio, a ponto de haver cenários desoladores na nossa casa, mas o Senhor restaurou nossa casa, porque nós começamos a orar em unidade, começamos a declarar que tudo aquilo que nós estávamos vivendo, o Senhor transformaria em testemunho depois, em algo bom, mas nós não aceitávamos mais não ter o acordo. Nós não aceitávamos mais cada um puxar para um lado aquela corda. Não aceitávamos mais achar que se vivêssemos de qualquer jeito chegaríamos até algum lugar. Querido, nós estamos no meio. Nós estamos percorrendo a carreira. Paulo fala que ele lutou o bom combate, percorreu a carreira e guardou a fé. Nós estamos lutando o bom combate, eu e você. Nós estamos percorrendo a carreira e nós temos que guardar a fé, querido. E a fé fala de uma unidade. A fé é onde você expressa o acordo com o Senhor. É quando você diz: eu tenho entendimento com o Senhor, por isso que eu tenho fé. Então, se você tem fé, querido, declara isso sobre o seu casamento. Senhor, nós queremos clamar agora, Pai, pela intervenção preciosa do Espírito Santo, para que haja, Pai, Senhor, a restauração completa, Pai, da unidade, Pai, do casal. Senhor, nós queremos declarar agora, Pai, que casais aqui estão se realinhando, Pai. Casais estão buscando agora, Senhor, a estratégia completa de orientação, a estratégia completa, Senhor, de estarem juntos, tomando as decisões. Eu queria que você, ainda abraçado aí, enquanto a gente continua orando, você começasse a louvar. Senhor, nós queremos entregar esse momento a Ti, Pai amado. Senhor, nós queremos a Tua presença, Pai, trazendo essa restauração. Comece a declarar o que nós vamos cantar aqui agora, querido. E comece a olhar para o seu cônjuge e declarar para ele: vamos viver um novo tempo, um tempo de unidade.